have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Not many people can imagine. 70,000 people just died from a bomb whose temperature is hotter than the sun. People melted. 11時頃になったらいつも空襲警報敵機来襲だったんですよ。でその日ももうすぐ11時だねって言ってたらいっぺんにガラスにピカーッとしてきたんです。そしたらどこにいるかなと思って見たらこんな壁の厚いのがあっちの頭の上にきれいに屋根みたいにかぶせてくれてるわけ。だからあっちこう何もピン先も何もせんでこうかそり傷はつけましたけど怪我も何にもしてないんです。そしたらもう何にも建物は何にもそれこそ建物はないんです。ただ鉄筋のあれだけが曲がったのがくにゃくにゃくにゃってあるんです。いまだに忘れられないっちゅうんです。一生懸命抱いておられるんです。その赤ちゃんは頭がないのを一生懸命自分ももう頭がどうかなってるんです。赤ちゃんは生きておるものと思っておられたんでしょうね。頭がないのを。Hitler, Nazism. The first thing they would think would be the photographs that were taken in the concentration camps when they were liberated in 1945. Now, that's a reality, but it's interesting how we're tending now more and more to remember images rather than stories, rather than narratives, rather than words. Quand vous avez des gens qui sont intelligents et qui ont quand même une conscience de leur temps et qui tombent sur ça, qui le découvrent, pour eux, bien sûr, c'est bouleversant, mais ils l'intègrent, mais par contre, il y en a d'autres qui vont s'opposer à ça, qui diront tout ça c'est de la blague. Dans 20 ans, on vous dira c'est de la blague, c'est des films truqués, c'est des comédiens, on a sorti des cadavres pour les mettre à Auschwitz, ce qu'on dit déjà maintenant. Hein. Judeus, ciganos, comunistas, filósofos. Há quem negue a existência dos campos de concentração. Há quem justifique as bombas atômicas. Há quem não reconheça a realidade de 60 milhões de mortos na maior tragédia da humanidade. Os revisionistas da história, os que querem negá-la, sonham com utopias futuras enquanto assistem passivamente pela televisão os massacres que se repetem todos os dias mundo afora. Auschwitz é aqui hoje. Hiroshima é agora. Auschwitz é... Naquela época, nós tínhamos paradigmas muito claros. Era o paradigma Cuba, o paradigma União Soviética, o paradigma Vietnã, o paradigma China. Havia muitos paradigmas, muitos exemplos a serem seguidos, né? O bibliotecário Mao Tse-tung, leitor voraz de Marx, vai trazer a China colonial para o século XX. O Exército Vermelho conquista o poder em 1949. Mao distribui terras, faz a reforma agrária, tira seu país do atraso feudal e colonial. O culto à personalidade torna Mao Tse-tung imbatível como líder popular. Nos anos 60, a Revolução Cultural Chinesa representa uma revolução na revolução. O livro vermelho de Mao Tse-tung é a nova Bíblia. No Ocidente, artistas, estudantes e intelectuais aderem à nova moda das túnicas chinesas e da sabedoria maoísta. O poeta Ho Chi Minh não é um tigre de papel. Conduz o Vietnã à independência, primeiro contra a França, depois contra os Estados Unidos. Vence usando astúcia, perseverança e coragem. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, j'étais envoyé parti en Chine, à Kunming, à rencontrer le président Ho Chi Minh. Le président Ho Chi Minh m'a dit qu'il faut passer le travail politique. Maintenant, il faut songer, n'est-ce pas, à la lutte armée. Il faut former l'armée de libération. Nous retournions au pays pour préparer l'insurrection nationale. Est-ce que le camarade Van, c'est mon nom de guerre? Alors j'ai répondu, j'étais tout à fait naturellement, je peux le faire. Je me rappelle ce qu'il m'a dit, il faut que les premiers combats soient des combats victorieux. Les Français disent que Dien Bien Phu disait que le général Giap, mais il n'a pas fait un manuel d'infanterie.
On a jeté les tracts pour l'inviter, nous l'invitons à nous attaquer. Alors soudain, le président s'arrêtait et me dit, camarade Jovan, à la révolution, il faut tout pour le peuple, tout par le peuple, par le peuple. Avec le peuple, on aura la victoire. Em 54, a França é derrotada. Os Estados Unidos oferecem 2 bombas atômicas. Nem uma, nem 3. 2. A França recusa, o Vietnã torna-se independente. É dividido em 2. O Vietnã não aceita. A luta continua. O jovem advogado Dr. Fidel Castro Ruz, com formação em colégios de jesuítas e filho de latifundiário, lidera a primeira revolução socialista da América Latina. A estratégia vitoriosa em Cuba, com foco guerrilheiro em Sierra Maestra, será transformada em fórmula de sucesso que contaminará a América Latina. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. O ano de 68 começa no dia 5 de janeiro com a eleição de Alexander Dubček para secretário-geral do Partido Comunista Tcheco. Dubček flexibiliza a economia, acaba com a censura e dá ao povo o direito de circular livremente. Em outubro, que é a época de provas escolares, faltou energia, onde havia um dos colégios estudantis, uma espécie de república, mas do Estado. Estava a época de prova, faltou calefação, e os meninos resolveram sair para a rua protestar, gritando "Rechem svetlo", queremos luz. Mas eles se referiam à luz própria, à luz do Dr. Edison, e não à luz grega, vamos dizer assim. E a polícia, então, resolveu reprimir aquilo, pensando que fosse uma manifestação. Já havia qualquer coisa no ar. Embalada pela imagem do Che, subversivo até para um país comunista e a presença mais do que revolucionária de um roqueiro e sua guitarra elétrica, essa espécie de marcha da família tchecoslovaca com Deus pela liberdade apoia as reformas. Os russos não. A revolta contra o stalinismo e a burocracia socialista mobiliza jovens do mundo inteiro solidários à Primavera de Praga. Ainda que tenha começado no outono e terminado no verão, com um banho de sangue promovido pelos tanques soviéticos. Os muros de Praga protestam. 68 tem muitas marcas. O mais violento, sem dúvidas, é o mexicano com mais de 700 mortos na praça de Tlatelolco. O mais famoso é o francês, que registra para a história a marca Maio de 68 como sinônimo de todas as lutas daquele ano. Difícil imaginar que Maio de 68 na França tenha começado no mês de março na Universidade de Nanterre com um protesto contra os dormitórios masculino e feminino separados. Na terra do amor, o direito dos estudantes dormirem juntos quase derruba o governo. São muitas as sementes da rebelião. As lutas do terceiro mundo contra o colonialismo e a violência colonial, a utopia anarquista, o socialismo, as experiências lisérgicas, a revolução nos costumes, as lutas antirracistas. Foi como se o mundo inteiro tivesse entrado em ebulição, animado pelas mesmas ideias, pelos mesmos desejos. Passeatas, protestos, revoluções formavam-se quase que espontaneamente em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, sem qualquer planejamento ou liderança comum. Os alemães chamam essa catarse coletiva de Zeitgeist, o espírito do tempo. O historiador francês Yves Frémillon batizou de orgasmos da história. A chegada de Fidel Castro no Chile em 1971 rompe o isolamento de Cuba com o continente que já durava desde 62. Vem reencontrar amigos, respirar ares latinos. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo, un proceso único, algo más que único, insólito. Fidel e Allende chegaram ao poder de formas distintas. Um de armas na mão, outro pelo voto. Miram um horizonte comum, socialista. Na dúvida, Fidel presenteou o amigo com um fuzil AK-47, a temida Kalashnikov. Na dúvida,
Allende exercita o tiro. O presidente chileno caminhava imprensado entre a extrema esquerda, que queria acelerar a revolução, e a direita, que pregava o golpe de Estado para impedi-la. Num encontro com estudantes, um Fidel visivelmente irritado defende o governo de Allende contra a retórica revolucionária que pretende transformar Allende em um Kerensky chileno. ¿Considera usted que nuestra experiencia o vía chilena es un camino revolucionario que nos llevará a la patria socialista? Esa es la pregunta. Bueno, si yo digo que no, ¿cómo me puedo quedar aquí? Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Depois de quase 20 anos, descubro que este filme é uma obra inacabável. Terminaria em 1989 com a queda do Muro de Berlim, quando se anunciou prematuramente o fim do século XX, o fim da história. Em setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas de Nova York adia o fim do século XX. Desde então, um operário alcançou a presidência do Brasil, um índio cocaleiro na Bolívia, um negro nos Estados Unidos. Quando acreditei que nada mais me surpreenderia, Fidel se aposenta. O que seria o símbolo maior da derrota do socialismo e da vitória capitalista, o sistema financeiro internacional é atropelado pela maior crise econômica desde a Grande Depressão no final dos anos 20. Os apóstolos da economia de mercado imploram para que o Estado, o tão mal falado Estado, salve a economia globalizada. 80% da principal seguradora norte-americana agora pertence ao governo dos Estados Unidos. Sinais de socialismo? A lógica do mercado, blá 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 blá, era tudo mentira. Conto da carochinha para os países ricos saquearem as economias emergentes.